A paz a todos, meus irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já se perguntaram sobre as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó? Já se perguntaram se nós, gentios, só começamos a aparecer nos planos de Deus após a vinda do Senhor Jesus, ou foi desde antes? Eu já, irmãos, e todos esses questionamentos me levaram até a separação da casa de Israel, que são as 12 tribos. Deus desde o princípio já nos queria ao seu lado, tanto judeus como gentios. E isso nós vamos ver neste vídeo. Peço, por favor, que, se possível, abram a Bíblia para que vocês possam acompanhar certinho tudo que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. A trajetória das promessas começa com Abraão, irmãos, um dos patriarcas. Ele foi considerado amigo de Deus pelo próprio Eterno, pois ele não recusou seu filho quando Deus o pediu. E após ser considerado amigo de Deus, o Altíssimo fez uma promessa para Abraão. Em Gênesis capítulo 22 é dito: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá portas dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz." Reparem, irmãos, que ele prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Ele também faz a mesma promessa a seu filho Isaac. Em Gênesis capítulo 26 é dito: "Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos seus descendentes de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra." E novamente o Altíssimo também faz a mesma promessa a Jacó, filho de Isaac. Em Gênesis capítulo 28 é dito: "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as nações da terra." Irmãos, Deus prometeu a eles uma descendência muito numerosa, e isso tem um significado tremendo. Agora reparem que o Altíssimo muda o nome de Jacó para Israel. Em Gênesis capítulo 35 é falado: "Disse-lhes Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome." E lhe chamou Israel. Disse-lhes mais: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A tua terra, a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência." Irmãos, para entendermos daqui para frente, vocês verem o que realmente Deus quis nos mostrar, nós temos que consultar o original em hebraico algumas vezes, porque é no hebraico que o Senhor quis que as escrituras fossem escritas, e em uma tradução para outra língua, como o português, por exemplo, algumas informações importantes são perdidas, e isso dificulta o entendimento. Entendido isso, vamos lá. Antes de ele dizer que sairiam nações de Jacó, ele diz a ele: "Sê fecundo e multiplica-te." Esse "sê fecundo" é importantíssimo. Em algumas traduções estará escrito frutifica ou florífero, porém tem o mesmo significado. No original em hebraico a palavra é pará, que traduzido significa dar fruto, ser frutífero, tornar frutífero. Guardem essa informação que será muito importante. Irmãos, reparem que quando ele fala uma nação e uma multidão de nações serão de ti, essa uma nação ele está se referindo às 12 tribos que formam a nação de Israel. E uma multidão de nações somos nós, gentios. Por isso o Altíssimo mudou o nome dele de Jacó para Israel, pois dele, Jacó, veio seus 12 filhos, e esses filhos deram origem e nome às 12 tribos, que ao todo são chamados de Israel. Elas estão descritas em Gênesis capítulo 49, e são elas: Ruben, que é o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Asser, Naftali, José e Benjamim. Depois que o Senhor faz essa promessa a Jacó, depois de um tempo, Jacó traz ao mundo seus 12 filhos, e o último deles é José. José, como todos sabem, foi vendido por seus próprios irmãos e foi parar na terra do Egito, ficando muitos anos sem ver seu pai, e apenas depois de ter tido seus 2 filhos, e Jacó já sendo velho, é que José conseguiu ver seu pai e apresentar seus filhos a ele. E essa apresentação tem um significado muito grande. Em Gênesis capítulo 49 é dito: "Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de teus irmãos, serão chamados na tua herança." Irmãos, nessa passagem Jacó fala com José, e muitos não percebem, mas ele pega os 2 filhos
de José e faz deles seus próprios filhos. Mas não apenas filhos. Ele diz que agora Efraim, que é o segundo filho de José, será o primogênito, no lugar de Ruben. E Manassés, que é o primeiro filho de José, será o segundo no lugar de Simeão. Em seguida, em Gênesis, capítulo 48, é dito: tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Irmãos, muitos não percebem, mas não é por acaso que Jacó, Israel, escolhe Efraim no lugar de Manassés. Nada nas escrituras estão lá por acaso, sempre tem um motivo, e esse tem um grande motivo. Lembra que em Gênesis capítulo 35, Deus em sua promessa manda Jacó ser fecundo, que significa parar? Então, agora olhem o que José fala ao escolher o nome de seus filhos. Em Gênesis capítulo 41 é dito: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora olhem, irmãos, a importância de conferir o original em hebraico. A palavra próspero em hebraico é pará, a mesma palavra que diz respeito a ser fecundo. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, provavelmente ao escutar que o nome de um dos seus filhos era Efraim, que significa fecundo, frutífero, ele também lembrou da promessa que Deus tinha feito a ele e logo viu essa promessa se cumprindo em Efraim, um dos filhos de José. Por isso fez dele seu primogênito e primeiro das tribos, pois a promessa que Deus o tinha feito estava se cumprindo em Efraim. Depois que ocorreu tudo isso, irmãos, o nome Israel já não se referia mais a Jacó, mas agora se referia às 12 tribos, e depois da morte de Jacó, Israel se multiplicou e cresceu muito na terra do Egito. Depois disso veio Moisés, depois Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois Davi, o segundo rei de Israel. E Deus, em 2 Samuel, capítulo 7, fez uma promessa a Davi, a de que sua descendência reinaria para sempre. E todos sabemos que a descendência de Cristo veio diretamente de Davi. Mas vamos prosseguir, porque depois disso tudo que começamos a entender os planos de Deus para nós. Depois de Davi, seu filho Salomão se tornou o terceiro rei de Israel. E mesmo Deus sendo com ele e o abençoando, mesmo assim ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Em 2 Reis é dito: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Agora olhem como Deus separa Israel em 2 reinos, e a importância disso para nós é tremenda, irmãos. Em 1 Reis, capítulo 11, está escrito: Jeroboão, filho de Nabete, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele opôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estava a sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse: Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Irmãos, nessa passagem vemos que o Senhor entregou 10 tribos para Jeroboão, um efraimita. Ele fez de um efraimita o cabeça de 10 tribos das 12 que existiam. Logo em seguida, Deus diz que dará uma tribo para o filho de Salomão, para que a lâmpada de Davi sempre fique acesa, pois Cristo teria de vir da linhagem de Davi e de Jerusalém. Por isso ele deixou uma tribo com um descendente direto de Davi. Na verdade, ele deixou 2,
duas. Olha as provas. Em 1 Reis, capítulo 12, é dito: Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Irmãos, precisamos destacar aqui que, a partir deste versículo, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão, o Efraimita, agora é chamada de casa de Israel, e as 2 tribos que ficaram com Roboão, filho de Salomão, são chamadas de casa de Judá, pois a tribo de Benjamim se juntou à tribo de Judá, formando assim a casa de Judá. Dá para perceber claramente que foi a vontade de Deus dividir 10 de um lado e 2 de outro, pois quando a casa de Judá iria guerrear contra a casa de Israel, Deus diz o seguinte em 1 Reis, capítulo 12: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Depois disso, a casa de Israel pecou muito diante de Deus, e se misturou com os povos e nações que o Senhor os havia dito para não se misturar, de modo que depois de um tempo a casa de Israel já não era mais puramente israelita, pois havia se misturado com as nações. Tudo é relatado em 2 Reis. Depois disso, o Senhor nosso Deus foi preparando o terreno e fazendo muitas promessas sobre a restauração da casa de Israel, onde a casa de Judá e a casa de Israel voltariam a ser uma única casa, e isso tem uma revelação tremenda, porque essa restauração aconteceria e aconteceu através de Jesus Cristo, que é a lâmpada de Davi. Agora, irmãos, teremos que voltar um pouquinho atrás na história para que vocês entendam totalmente a maravilha que Deus fez. Então vamos lá. Nos tempos de Moisés, um pouco antes de Deus ter feito a primeira aliança com o povo e dado as tábuas da lei a eles, o Senhor faz uma promessa a Moisés. Em Êxodo capítulo 19, ele diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, nesse vídeo eu não vou me aprofundar na primeira aliança que Deus faz a seu povo, porque eu vou fazer um vídeo apenas sobre isso. Porém, podemos ver que antes de Deus fazer a primeira aliança com o povo de Israel, ele diz a Moisés que se eles ouvissem a voz de Deus e guardassem sua aliança, ele faria deles um reino de sacerdotes e uma nação santa, para que pudessem ser de exemplo para o resto do mundo. Mas, irmãos, isso não ocorreu, porque o povo foi extremamente desobediente a Deus e adoraram um bezerro de ouro ao invés de seguirem a aliança de Deus. Então, no lugar de todo Israel ser um reino de sacerdotes, apenas a tribo de Levi foi feita sacerdote entre a nação de Israel. Não bastasse isso, Salomão e muitos outros reis, como já mencionei antes, desobedeceram totalmente a primeira aliança que Deus fez. Irmãos, Deus, em sua grande misericórdia, separou a casa de Israel e disse que iria fazer uma segunda aliança, e ela foi feita através de Cristo, porque na primeira o povo tinha se adulterado. Entendido isso, vamos lá. Em Oséias, capítulo 1 e capítulo 2, temos o seguinte: Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Irmãos, podemos ver aqui que claramente o Senhor nos mostra que Judá e Israel voltariam a ser apenas um, e também é dito que eles constituiriam sobre si uma só cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Paulo nos diz isso em suas cartas, em Colossenses capítulo 1, versículo 18, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, e também em Efésios 1, versículo 22 e 23. Agora vamos prosseguir. Em Jeremias capítulo 31 é dito o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui novamente o Senhor nos fala que vai afirmar uma nova aliança e unir Israel e Judá, e que ele colocará a lei no nosso coração e na nossa mente, e também que nos perdoará dos nossos pecados e iniquidades. E de fato fez tudo isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Através dele o Senhor pregou sua lei nos nossos corações e mentes e perdoou nossos pecados. Agora, irmãos, para finalizar, vamos analisar Ezequiel capítulo 37. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para
para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele: para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz-lhes deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecei-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmãos, quando Deus fala para Ezequiel pegar um pedaço de madeira e manda ele escrever nele Judá, e para os filhos de Israel, ele está se referindo à casa de Judá. E quando ele fala para pegar outro pedaço de madeira e escrever José, pedaço de madeira de Efraim, ele está se referindo à casa de Israel, as 10 tribos que tinham ficado com Jeroboão, o Efraimita. E quando ele manda Ezequiel juntar os dois pedaços de madeira, que é a casa de Israel e a casa de Judá, e fazê-los apenas um pedaço em sua mão, isso é extremamente profético, porque Cristo morreu no duro madeiro da cruz, onde existem dois pedaços de madeira unidos para formar um único pedaço, formando a cruz. E quando Cristo morre, isso significa a unificação das 12 tribos novamente. Unificação essa que foi feita pelo sacrifício de Jesus. E nós, gentios, também passamos a fazer parte de Israel, e por intermédio de Cristo, não carnalmente, mas por intermédio da fé, assim como Paulo fala em Gálatas e em Romanos. Reparem que quando ele fala, e um só rei será rei de todos eles, ele está se referindo a Jesus Cristo. E também ele diz: o meu servo Davi reinará sobre eles, e que todos eles teriam um só pastor, e também que Davi, seu servo, iria ser príncipe eternamente sobre Israel já unida. Como Davi poderia reinar e ser príncipe sobre Israel, se ele havia morrido já fazia muitos anos? Através de Cristo, irmãos. Por isso o Senhor fez de Cristo descendência direta de Davi, para que se cumprissem todas as profecias. Por isso o povo chamava ele de filho de Davi. Irmãos, tudo isso foi um plano do Senhor para que a casa de Israel e a casa de Judá se unissem novamente em apenas uma casa, em apenas um corpo. E ele fez isso brilhantemente através de Jesus Cristo no madeiro da cruz. Lá a casa de Israel e de Judá foi unida novamente pelo sangue e sacrifício de Cristo. E nós estamos totalmente inclusos nessa união. É por isso que Tiago diz em sua carta, no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Porque, irmãos, quando somos batizados e seguimos a Jesus, nós passamos a fazer parte de Israel, não carnal, mas espiritual, ao qual nós chamamos de igreja. E Cristo passa a ser a nossa cabeça, e nós passamos a fazer parte do corpo. Irmãos, é isso. É a explicação das duas casas de Israel que o Senhor me deu. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se possível, deixem seu like, compartilhem com as pessoas, porque ajuda demais a espalhar o conhecimento e a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês eternamente. Um abraço.